No teu programa você fala de tudo, Falo de tudo. com as suas convidadas, Sim. né? Esta semana, ou foi semana passada, que eu vi você falando, lembrando a perda do seu marido há 6 anos. Sim. Acho que semana passada? A gente Algo falou assim. sobre. Teve um episódio que a gente falou de luto. Isso. E sempre tem algum outro assunto que acaba juntando, né? Porque Juntando. você vai dividindo muito sua experiência de vida ali, né? E recentemente, né, as pessoas sofreram muito, né? A pandemia, perda né? dos amigos, dos parentes, das pessoas queridas, dos próximos, por causa da pandemia, por causa da Covid, né? E depois, a partir dali, e também como consequência disso, passou-se a discutir muito a questão da saúde mental, né? Hoje as pessoas estão muito mais atentas à sua condição de estar bem para poder tocar a vida e tal. Você, quando perdeu seu marido, você já tinha os 2 meninos. Já, o Gael tinha 4 anos e o Léo tinha 2 anos. Eram bem pequenos. Você era muito jovem. Você 33 tinha anos. 33 anos, né? Você fala deste assunto ainda hoje com muito cuidado, com muita delicadeza. Hoje, passado esse tempo, você já superou aquela dor e aquele choque de ter perdido o seu parceiro tão jovem? Ai, Tramontina. Eu acho que a dor, ela não diminui. Ela fica aqui dentro de você. Eu sempre falo isso, que a dor, ela é igual. O que muda é que a dor está aqui, o buraco é o mesmo e a sua vida vai crescendo em volta, né? Então, no início, era aquele buraco sem nada em volta, porque ele era tudo. Então, ele ocupou aquele buraco ocupou um lugar ali e ficou. E aí o tempo vai passando e você vai vivendo coisas e aquele buraco permanece ali, mas a sua vida em volta vai criando um tamanho, uma dimensão, você tem outras coisas que você precisa olhar e você vai vivendo. Mas, de vez em quando, você bate o olho e fala, nossa, o buraco continua ali. E isso é com todo mundo, eu acho, independente de ser marido, de ser filho, de ser pai, de ser mãe. A dor do luto, ela vai amenizando com o tempo, mas ela não desaparece. Não tem jeito. Ela não desaparece. E você está tendo sempre que olhar de vez em quando, cuidar dessa dor. No caso dos meus filhos, de a gente falar do pai de uma forma leve, a semana até meu filho estava com 10 anos calçando o que eu calço, 40, 41. E aí eu dei um tênis para ele usar, eu falei assim, usa o tênis da mamãe. O tênis da mamãe é de menino. Todos os tênis da mamãe são de menino. Aí eu falei, esse tênis foi o papai que me deu, inclusive. Ele, então assim, o assunto pai está sempre presente. Então, na cabeça deles, eles sabem que eles têm pai. E acho que eu vou construindo a imagem do pai para eles, né? E eles, com certeza, vão ter na cabeça deles o melhor pai que eles poderiam ter na vida, assim. Porque eu acho que tudo que a gente vai construindo de memória, mesmo que eles não tenham vivido, tem algumas situações já que acontece. Ele fala assim, eu lembro que o papai fazia isso. Aí eu falo, nossa, será que ele lembra mesmo? É de tanto eu falar que ele criou aquela imagem do pai na cabeça e ele construiu aquela imagem. Então, assim, tem períodos e tem períodos, sabe, Tramontina, que tem épocas que é mais leve, tem épocas que é mais difícil. Na época que ele faleceu, eu não vivi meu luto, porque eu tive que ser forte pelos meninos, ser forte pelos pais do meu marido, ser forte pelos amigos dele. Eu tive que ser forte por muita gente. Eu fui despencando só depois, 2 anos depois, é que eu fui começar a despencar mesmo e olhar para esse buraco e viver o meu luto. E eu acho que os últimos... Tem 6 anos que ele faleceu. Eu acho que o meu luto mesmo eu vivi nos últimos 4 anos. Assim, depois de 2 anos, que normalmente é quando encerra um luto, né? Eu não, ali eu comecei, na verdade. Quando eu vi que estava todo mundo bem, eu falei, bom, agora acho que eu posso dar uma despencada aqui. E aí eu comecei E aí você meio que paga de louca, né, gente? Você fala, nossa, mas não sofreu lá atrás. Por que vai sofrer agora? Porque luto não tem tempo certo de você sentir o luto. Cada um tem o seu luto e tem o seu tempo, o seu né? tempo, total. Então, assim, e provavelmente isso deve estar acontecendo com muita gente que perdeu alguém querido durante a pandemia, né? Às vezes você perde seu pai e você tem que segurar a onda dos irmãos, você tem que segurar a onda da família, da mãe. E aí demora para você processar aquela informação. E quando a ficha cai, você fala, uau, e agora? Então, para mim, acho que demorou um pouco para a ficha cair. Real demorou, assim. E as pessoas, nesta situação, especialmente, as pessoas precisam de ajuda, né? Porque esse sofrimento nem sempre a pessoa consegue suportar sozinho ou só com a família, ou nem sempre tem uma pessoa com quem ela possa conversar, né? Com quem ela pode conversar. Eu acho que uma rede de apoio nessas horas é o que faz mais diferença, assim, sabe? Eu tive uma rede de apoio muito grande, não só dos amigos dele,
que estão comigo até hoje, que são grandes amigos, como os pais dele. Eu falo que eles são meus pais hoje também, sabe? Então, a gente... Você continua tendo uma relação Muito, imagina. próxima com a família. Super, Natal eu passo com eles, né? Os grandes momentos, assim, são sempre com eles, mais do que com os meus pais. Porque meus pais moram no sul, né? No interior do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que ir até Porto Alegre. Porto Alegre pega um ônibus, mais 8 horas até Santa Rosa. Então, assim, é muito longe. Não dá para você ir num feriado de 3 dias, você fica mais tempo em avião e ônibus do que com eles. Então, é bastante cansativo. E com a Sheila e com a Bel, não, a gente tem uma relação muito próxima. Eu falo praticamente todo dia com eles, assim. Olha que legal. É muito legal. Nossa relação é realmente incrível. E você incrível. disse que aquela dor fica contida aqui, mas à medida que o tempo passa, você vai criando outros elementos que vão contornando aquilo. Sim. E a vida segue. A vida segue. E aí tem que trabalhar. Aí constrói novos relacionamentos. Sim. Né? E é muito interessante, né? Isso, porque fica um lugar e fica uma coisa que é muito pessoal, né? Em relação àquilo que ocorreu. E no início eu achava sempre que eu estava traindo ele, né? Do tipo, não posso me envolver com ninguém. Se eu me envolver com alguém, eu vou estar traindo ele. E ele não está aqui para se defender. Então é muito louco isso, né? E aí quando você fala, bom, não é assim, calma. E o que ele pode... Se você... Imagina ele falando com você, o que ele falaria? Eu falo assim, demorou, vambora, agiliza isso aí. Então, assim, eu consigo imaginar ele falando isso pra mim. Ele falou, vai viver sua vida, aproveita, a vida passa rápido. Olha aqui, se eu soubesse, tinha vivido tantas outras coisas, apesar de ele ter aproveitado muito. Então, vai viver. Então, eu consigo imaginar ele falando isso pra mim. Tipo, para de palhaçada. Que é isso que você tá essa loucura aí da sua cabeça? Vai viver. Mas demorou, assim. Mas acho que agora eu acho que agora é que eu realmente me sinto pronta, Tramontina, para seguir a minha vida, viver um relacionamento saudável com alguém, sem comparar, sem vir outras questões, sabe, que poderiam atrapalhar essa relação. Você revelou recentemente que você teve um sério problema de saúde. Eu tive um câncer de pele. Logo um ano depois. Do falecimento do Flávio, sim. Do seu marido. Você acha que teve alguma... Porque tem muita gente que pensa nisso. Que a nossa cabeça... Né, o nosso comportamento e as nossas emoções têm um peso enorme naquilo que acontece com o nosso corpo, naquilo que ocorre com a gente. Você acredita que coisa possa estar... Eu acho. Pode ter sido relacionada com outra? Eu acho. Porque eu lembro muito dele no hospital, já doente, e no final já, assim, ele ficou 7 meses entre a gente descobrir o câncer dele e ele desencarnar. Enfim, foram 7 meses, sendo desses 7 meses... 3, 4 meses internado no hospital, direto, assim. Então, foi muito, muito pesado, foi muito difícil, assim. E eu lembro já no finalzinho de eu observar, assim, uma pinta nas costas e falar assim, nossa, mas essa pinta não estava aqui, essa pinta não estava aqui. E aquilo me chama a atenção. E só depois que ele desencarnou, só depois de alguns meses, é que eu, na Globo, fazendo a previsão do tempo, né, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, eu lembro de ter mostrado essa pinta para Renata Capucci. E ela falou assim, peraí, não, você não pode deixar essa pinta aí, você não vai ficar com essa nóia na cabeça. Ligou pro marido dela, que ele é cirurgião plástico, e falou, você pode atender a Anne amanhã aí? Tem uma pinta estranha, não sei o quê, eu tô achando estranha. Tá bom, fui lá, ele tirou a pinta, mandou para biópsia, falou assim, Anne, você é melanoma, a gente vai ter que cuidar. Eu vou ter que te encaminhar para um oncologista, você vai ter que ir pro centro cirúrgico, você vai ter que fazer uma margem, a gente vai ter que cuidar disso aí. A gente vai ter que ver o quão grave tá essa pinta aí. Falei, nossa, para mim ali, eu falei, meu Deus do céu, 1 ano depois de perder meu marido, eu falei, só me faltava essa. Eu só pensava, quem vai cuidar dos meus filhos? E aí eu tive que ser forte de novo. Eu falei, não, aqui não. Eu falei, não dá, eu preciso ficar bem, eu preciso ficar saudável, não posso. Não posso não ficar saudável. E aí eu acho que eu programei a minha mente de outra forma. Falei, porque ele estava doente, eu queria tirar aquela doença dele a qualquer custo. Eu falei, não posso perder ele. Ele era tudo na minha vida. Ele era a minha base, meu amigo, meu parceiro, meu tudo. O pai dos meus filhos. A gente tinha uma relação muito legal. Quando ele ficou doente, eu queria tirar aquela doença dele a todo custo. Então, sim, eu acho que de alguma forma eu captei aquilo para mim. Inconscientemente, obviamente.
Então eu fiquei doente e quando eu fiquei doente, eu reprogramei meu cérebro de novo. Eu falei assim, não, você não vai ficar doente. Você não pode ficar doente pelos teus filhos. Você tem que ficar saudável. Você tem 2 filhos para criar. Você tem que ver eles crescendo. Você não pode fazer isso por você e por eles. Falei, vamos embora, vamos para o centro cirúrgico, vamos fazer, vamos acontecer. E eu tive que ser forte de novo. Então, não, sabe quando você vai... A casca foi ficando cada vez mais grossa, né? E agora tem 5 anos, então que seria o período de remissão. Que aí quando realmente. Período de remissão, passou que aí quando o você. período que você tem que ficar mais atento, fazer os exames médicos periódicos. E aí a gente aproveita aqui, né? De novo, né, Tramontina? Câncer de pele, gente, é um dos cânceres mais comuns do Brasil, assim. Então, assim, muita gente não tem o hábito de passar protetor solar. E é simples, é só passar protetor solar. Aí você vai falar assim, mas eu nunca usei protetor solar, por que eu vou usar a partir de agora? Porque é um copo que está enchendo, às vezes falta aquela gotinha para transbordar, às vezes falta esse verão para você ficar doente. Então, para quê, gente? A pele é o maior órgão do corpo humano e eu sempre fui noiada com pele, eu sempre passei muito protetor solar, eu sempre fui aquela pessoa... Você tem pele clara. Eu tenho a pele clara, então eu não posso fugir disso. Então, realmente eu não sei como eu tive o câncer de pele, porque eu sempre me cuidei muito. E essa primeira infância, né, eu que tenho filho pequeno, e quem tem filho pequeno tem que cuidar justamente nessa primeira infância, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Lambuza molecada de proteção. Lambuza, né? Não economiza no protetor. Hoje em dia tem aquelas blusas com proteção UV também, que te protegem. Aí onde você está com a roupa, você não precisa passar protetor. Inclusive, semana que vem a gente vai entrar com um programa no da Anice justamente falando sobre câncer de pele. Levei uma oncologista, a Natália Fraile, que vai falar sobre isso, de como é sério esse assunto, de como a gente precisa se cuidar. E tá quente, gente. Olha esse calorão que está em São Paulo, pelo amor de Deus. Esse calor, com esse sol, com essa temperatura brutal agredindo todo mundo. Chapéu, proteção solar tem que ter. O risco para a pele e para a saúde é muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande,